Bora começar mais um Pode Planar. E pra quem não conhece, né, esse, esse playlist aqui desse canal, eu pego uma entrevista, né, ou um vídeo, né, de alguém e tal, de algum youtuber, né, que esteja comentando sobre política, etc., os acontecimentos atuais, etc., né, pego, ou até de algum, a maioria deles agora virou deputado, né, pego algum vídeo sem ter visto antes, vou vendo aqui na hora, vou pausando e vou comentando em cima, né? Muitos desses são pessoas que eu sigo, de repente que eu admiro e tal, outros não admiro tanto mais, escuto o que eles falam, né? E tento de repente refutar alguma coisa e tal. E só que alguns deles, assim, os que eu admiro pelo menos, muita coisa eu tinha aliada, mas de vez em quando eles estão desalinhando, né, com as ideias, assim, não só minhas, mas eu acredito até que da maioria, né, especialmente os apoiadores do Bolsonaro, etc., né, e aí, sei lá, de vez em quando eu gosto de, sei lá, responder o pessoal, né, mas como a gente não tem acesso a esse pessoal, a gente faz um vídeo resposta mesmo, né. Então, vamos nessa. Mais um do Conde, né? Sempre ele. O que acontece? A gente está mais ou menos uma semana depois que rolou aquelas prisões, né, dos empresários ligados ao MBL, certo? Beleza. Cara, tem uma semana que eu tô aguardando algum vídeo em que o Conde comente alguma coisa do MBL. Nada. Nada, nada, nada. Ontem, sei lá, recentemente mandou alguma coisa de Natal, sei lá o que, nem vi esse vídeo. Aí, pela minha surpresa, o vídeo que ele manda hoje é sobre o governo, novamente, pelo título aqui, óbvio, né? É alguma coisa que ele quer criticar pesadamente. Eu só quero observar se durante esse vídeo todo vai ter algum comentário sobre os empresários ligados ao MBL que foram presos. Que, na minha opinião, sinceramente, um dos acontecimentos mais escandalosos desse ano, né? Porque pode desembocar em muita coisa aí. Vamos ver. Vou até acelerar um pouquinho. Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Eu fui informado por terceiros que o senhor Fábio Clicktime fez um comentário referente à minha pessoa, dizendo que eu estou decadente, que eu estou no fundo do poço e blá blá blá, enfim. No fundo do poço ainda não falaria não, mas que tá decadente, tá. Não vou concordar com ele, mas ele tá sendo, o Fábio Clicktime está sendo muito criticado no Twitter. Isso eu tenho reparado. Mas eu nem conheço muito os vídeos dele, o pensamento dele, etc. Né? O pessoal age como se fosse uma espécie de quadrilha de máfia, porque você não se insere na patota deles. Não? Ou então, eles acham, por exemplo, que as amizades devem ser analisadas conforme certos conchavos ideológicos, certos posicionamentos políticos, conforme as conveniências, naturalmente, deles. Não? Só que eu fiquei um pouco surpreso porque, recentemente, eu acabei de ver um vídeo dele, no caso, e convenhamos, decadente, no meu entender, é alguém justificar a defesa de Roberto Jefferson, mais conhecido como o Mensalão, ou seja, um político que estava envolvido com um mega esquema de corrupção do PT. Mas aí o Fábio... Entendi onde é que ele vai com esse vídeo. Bom, realmente é uma questão bem polêmica, né? É uma questão bem polêmica do Roberto Jefferson. Bom, antes de saber o que ele vai falar sobre o cara, eu vou falar mais ou menos a minha impressão, certo? Beleza. Bom, todo mundo se lembra da figura, etc e tal, escândalo do Mensalão, babá, aquela história toda, ok. A questão foi a seguinte, ele foi quem denunciou o esquema do Mensalão, praticamente, né? Óbvio, né, que não deve ter sido pelos motivos mais nobres, né? Ele deve ter ficado de fora do esquema, né? E aí jogou tudo no ventilador, beleza. Mas, de fato, foi ele quem denunciou e ele nunca negou, enquanto todos que ele denunciou negaram e cumpriram pena negando. Beleza. Inclusive o Lula, certo? Beleza. O Lula não cumpriu pena, mas o Dirceu sim. Mas enfim,
Aí o que acontece? O cara cumpriu pena e tal, não sei o quê, voltou, saiu da cadeia, ficou um pouco low profile, pá. E aí surge agora, realmente, né, nessa esteira aí, entre aspas, do, do Bolsonaro e tal, não sei o quê. Só que o Bolsonaro conhece o cara já há milênios. Eles já se davam bem, né? E nesse momento de fragilidade política, não fragilidade popular, né, do Bolsonaro, mas fragilidade política, ou melhor, que o Congresso está todo, todo não, mas eu diria assim, uma boa parte já armado, né, para qualquer limitação de poder ou impeachment, ou qualquer coisa nesse sentido. Cara, ele realmente tem que pegar alguma base. Ele tem que pegar alguma base. A única base que sobrou, sinceramente, dos conhecidos antigos dele, seria o Centrão, porque a base dele, né, meio que se desfez, né? Metade do PSL virou contra ele, a outra metade ainda é fiel a ele, beleza. Novo é fiel, mas é fiel em relação à pauta. Ok, eu também acho isso até bom, né? Mas enfim, nunca se sabe se eles iriam, né, debandar para um lado, sei lá, de repente um impeachment e tal, de repente o Novo, por orientação do Amoedo, que detesta o Bolsonaro, iria debandar pro lado do golpismo ou não, né? Por, por pressão política interna do Novo e tal. Né? Então, quer dizer, não dá para contar muito com isso. O DEM, a gente já sabe como é que é a história. Né? Então, quer dizer, resta o quê? Resta o Centrão e a esquerda. Ele vai se aliar com a esquerda? Não, não vai. Ele tem que se aliar com o Centrão. Isso é uma coisa meio que óbvia para sobreviver um impeachment, né? E também para tentar provar algumas coisas que ele não está conseguindo aprovar nada. Volta e meia a gente vê coisas caducando e tal, no Senado, na Câmara, tudo. Ou melhor, a plataforma dele está praticamente intacta, porque ele sei lá, das medidas que ele queria aprovar, provavelmente ele só aprovou, sei lá, 10 a 20%. Então, quer dizer, para a próxima eleição, a plataforma dele está praticamente pronta. É simplesmente querer aprovar o que a gente inicialmente, a gente que eu digo, sociedade, né, inicialmente votou nele para aprovar, ou pelo menos para tentar conduzir essas mudanças, né? Tá me dizendo, olha, Roberto Jefferson tem uma baita de uma lábia. Não? Ou então mesmo Bernardo Kister afirmando a mesma coisa. Olha só, é muito saboroso escutar o Roberto Jefferson, mas que legal, que viadagem. O Scroque elogiando o Propineiro, que legal. Não? Mas é impressionante o posicionamento vergonhoso dessas pessoas de passar pano para corruptos do PT. E o que é pior, petista é quem critica o governo. Olha só que legal o que o governo Bolsonaro já fez. Nomeou o Augusto Aras para a Procuradoria. Que está fazendo um bom trabalho, diga-se de passagem, né? Está sendo muito, na minha opinião, está me surpreendendo muito. Eu tava cheio de dúvidas, né, em relação à nomeação dele, né? Eu queria, sabe quem? Dallagnol. Imagina se ele coloca um Dallagnol com essa saída do Moro, o cara realmente ele tem uma não é instinto exatamente, mas bom, alguma coisa nesse sentido, né? Que é muito impressionante. Ele foi contra realmente a corrente, né? Do que a gente estava pedindo, né? Eu juro que eu queria um Dallagnol da vida lá, mas também nem ia ser aprovado pelo Senado, provavelmente. Né? Mas enfim, vamos ver aqui. Geral da República, um sujeito que era até então inimigo da Lava Jato e que tem pai petista e, por definição, é um sujeito envolvido. Inimigo da Lava Jato, eu não sei de onde ele tirou isso. Em nenhum momento ele falou nada contra a Lava Jato. Com a esquerda. Depois, aquele namorico com o STF e com o Toffoli. E o Dias Toffoli. Pô, namorico? Pô, é para ter harmonia entre os poderes ou não? É para derrubar o STF ou não? Tem que se decidir, né? Porque ou você tenta pelo menos estabelecer uma convivência harmônica, né, respeito mútuo e tal, não sei o que, entre os poderes, ou você derruba o outro poder. E aí é golpe. É isso, você quer golpe? Então... Foi um sujeito nomeado pelo PT, por razões óbvias, justamente porque ele fez parte do PT. E todo mundo sabe disso. Se não me falha a memória, parece que o Toffoli trabalhou no escritório de advocacia, que era ligado ao pessoal do Partido dos Trabalhadores. Tá? E agora, Roberto Jefferson. Evidentemente que Roberto Jefferson não é petista, não é esquerdista, não é direitista, não é nada. Ele é dinheirista. O negócio dele é dinheiro e cargo público. E, evidentemente, que agora Jair Bolsonaro está alinhado com o que há de mais podre na política brasileira. Vejam que Não, Roberto Jefferson não é o que há de mais podre na política brasileira. Eu não sei, não. Novamente, eu acho que ele está sendo muito influenciado pelos jornais que ele lê.
né? Que são os tradicionais, Estadão, Folha, Globo, etc., né? Porque, assim, você comparar Roberto Jefferson a Lula, Roberto Jefferson a Dirceu, Roberto Jefferson a qualquer um da esquerda que estava envolvido nessa mega estrutura corrupta, é simplesmente um absurdo. É um absurdo completo. Ele não é o que há de mais podre na política. O que há de mais podre na política, todo mundo sabe o que é. Né? A gente tem que levar em consideração a gravidade das coisas. A gravidade das coisas. Se eu não me engano, inclusive, o esquema todo do Roberto Jefferson, acho que era em torno de 4 milhões. Claro, deve ter tido, né, diversos outros esquemas e tal, ao longo da carreira extensa dele, blá, 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 blá. Mas o que foi, assim como em outros partidos também, né? Mas o que foi descoberto, pelo menos, naquele escândalo do Mensalão, acho que era alguma coisa em torno de 4 milhões. O que a gente já sabe, em termos da Lava Jato, pelo menos é o que só a Petrobras, né, já assumiu como desvio, como prejuízo, etc. e tal, é para lá de 40 e poucos bilhões. Para lá de 40 e poucos bilhões. Isso porque foi descoberto, porque tem muita coisa que não foi descoberta. Se colocar o BNDES, então, vai para meio trilhão. E aí quer comparar com o escândalo de 4 milhões, em que o cara assumiu, cumpriu a pena, que os outros não cumpriram, inclusive, levaram a liberdade no tapetão. Então, quer dizer, realmente bom, vamos ver mais o que ele tem mais para falar. No começo do ano passado, no caso 2019, eu afirmava que o presidente Bolsonaro poderia aproveitar a situação favorável a ele, no que diz respeito... Lembrei de outro detalhe aqui, ainda tem uma outra coisa. Essa aproximação não é só para essa questão da base, né, e tal. Também talvez até uma possibilidade de migrar para o partido do Roberto Jefferson, porque, infelizmente, né, foi muito complicado criar o Partido Aliança. Eu, inclusive, fiz uma ficha de apoio, né, e vou te falar, muita gente fez, muita gente que eu conheço fez essa ficha de apoio. Com certeza, o Aliança já tem as fichas suficientes, só que o problema é o processamento dessas fichas no TSE. Má vontade, não sei o que, esse Covid e tal, todas essas coisas. Cara, é uma burocracia do caramba para conseguir criar um partido, né? Essa é a primeira questão. E a segunda, um partido do Bolsonaro, você coloca vezes 5 essa burocracia e má vontade, né? Então, assim, volta e meia eu vejo noticiando, né, em alguns veículos, até um antagonista falando, só tem 13 mil assinaturas, então não sei o que, é mentira. Provavelmente só tem 13 mil assinaturas processadas e aceitas pelo TSE. Mas assinatura, porque assim, a minha assinatura que eu fiz, inclusive, foi com reconhecimento de firma por autenticidade para não ter erro. Eu acredito que muita gente fez dessa forma também, porque já sabe de todos os obstáculos que os conservadores estão enfrentando para se estabelecer no meio político, né, que realmente está sendo bem combatido, né? Então, quer dizer, pode ser até uma junção estratégica e assim, não vejo até outra forma, porque assim, ele foi para o PSL, o Bolsonaro no caso, né, foi para o PSL, com um combinado do dono do partido, levou aquela penca de gente para lá que se elegeu, certo? Transformou o partido no segundo ou terceiro ou maior partido em termos de direito a fundo partidário do Brasil, né? Eu não sei se foi o primeiro, segundo ou terceiro, mas enfim, está entre as cabeças. E o dono do partido não cumpre com o que ele fala, aí é brabo também. E aí ele fica como? Sem partido, vai para outro partido. Ele tem que ver algum partido, e todos os partidos, os dirigentes, são meio complicados, né? Bom, vamos continuar. Somente a maioria parlamentar que até então ele tinha, como também a questão da popularidade dele e do capital político dele, para fazer as negociações necessárias com o Congresso Nacional, e evidentemente que tem... Ele tentou. Foi um desastre. Foi um desastre porque o início do governo Bolsonaro começou com simplesmente prisão do Temer. Dali, o establishment viu que eles precisavam fazer uma reação forte. Establishment, leia-se, Congresso, né, inteiro, Câmara, Senado e STF. E algumas instituições. E foi isso que eles fizeram desde então.
Ele veio com uma popularidade gigante, tanto que a gente tem aquela famosa frase, se eu não me engano foi do Paulinho da Força, falando o seguinte, ou era alguma coisa nesse sentido, né? A gente não pode aprovar as pautas para ele não ficar popular e ele não se reeleger. Isso no início do mandato do cara. Negociar Congresso, infelizmente, ou felizmente, não sei se é uma situação um pouco paradoxal, para assim dizer. E, inclusive, claro, negociar com o Centrão. OBS. O pacote do Moro entrou com um propósito e saiu completamente desfigurado, inclusive com abuso de autoridade aprovado, etc e tal. Cara, foi bizarro demais. Bizarro demais. O Bolsonaro ajudou a promover na figura de quem? De Rodrigo Maia e Alcolumbre, Davi Alcolumbre. Ou seja, se o Bolsonaro conseguiu, junto com a sua maioria parlamentar ou com a sua bancada governista, apoiar a ascensão dessas pessoas, logo, ele poderia negociar dentro dos termos do próprio governo. Não foi tão fácil assim. O Alcolumbre passou raspando, a gente sabia que também não era flor que se cheirasse, porém qualquer coisa seria melhor do que Renan Calheiros. Inclusive até hoje eu acredito que ele seja melhor do que Renan Calheiros. Aquelas reformas necessárias para que houvesse simplesmente a eficácia daquilo que o governo de fato desejaria. Ou seja, o governo poderia ter uma carta na manga, poderia fazer pressão para que se chegasse ao denominador comum nos moldes do governo e não nos moldes do Centrão. Ocorreu justamente o contrário. Primeiro porque esses babacas do tipo Fábio Time, Alan dos Santos, todos esses vagabundos aí, e os histéricos do gabinete do ódio, enfim, começaram a atacar Rodrigo Maia corrupto, bandido, ladrão, ficaram nessa coisa. Ou seja, eles quebraram a linha de negociação que havia com o Centrão numa situação que era favorável ao governo. Ficaram deblaterando e ficaram causando divisões, não somente... Cara, sério, eu não sei onde é que ele está acompanhando essas coisas. Todas as movimentações, não só do Bolsonaro, mas da base de apoio à militância, né, no Twitter especialmente, todos são reativos, eles não saem xingando alguém do nada. Não, alguma coisa que a gente está vendo, né, acontecer e a gente reage a isso. Né, como deixar as MPs caducarem, né, coisas nesse sentido. Sério que você não está acompanhando isso? Impressionante. Nos acordos que já haviam feitos, como também nos acordos internos do PSL. Por que o PSL rachou? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por uma razão muito simples. Porque Bolsonaro não tem capacidade de articulação. A função dele não é articular. Ou melhor, ele não tem ou você está dizendo o seguinte, ele não tem a capacidade de articulação que os políticos faziam anteriormente. E a gente sabe que tipo de articulação é essa. Realmente isso daí parece que realmente não tá rolando. E aí realmente é mais difícil você convencer só na lábia, em vez de convencer na grana. Certo? Então realmente assim, ele tá testando alguma coisa nova, que era basicamente o que todo mundo queria, né? Que fosse negociados em cima de pautas populares, com apoio popular, etc e tal, só que realmente é muito complicado no meio político. E o racha do PSL, tudo indica que começou assim com Frota, né? Talvez, não sei, isso aí é mais boataria do que qualquer outra coisa, mas enfim, o que se fala aí em termos de boato é que ele queria emplacar gente, né, em algumas funções e tal, sei que, e não conseguiu. MBL é a mesma coisa, né? Queria participar mais do governo efetivamente, não sei o que, e não foi dado o espaço para eles, né? E aí começou esse racha, não só do PSL, mas o racha da, entre aspas, direita, que na verdade uma parte aí a gente viu que não é porra nenhuma de direita. E no do PSL, especialmente com a Joyce Hasselman lá, que é um centro de desagregação, e vou te falar, pelo que eu observo da carreira dela, né, que eu já acompanho a carreira dela há muito tempo, ela é basicamente isso em todos os lugares que ela passa. Ela nunca saiu de nenhum lugar tranquila, né, com portas abertas, etc e tal, né? Rachou para o partido. E no que ele rachou para o partido, ele perdeu a maioria. Muitas pessoas vão dizer, o PSL é corrupto, o PSL é isso, quer dizer, todo mundo é corrupto, só o Bolsonaro que é um santinho, ó. Cara, ninguém tá falando que o PSL é corrupto, cara. Mas acharam algumas irregularidades. Acho que foi no norte, algum estado do norte, alguma coisa assim, sei lá, alguma coisa nesse sentido e tal. Essa não é a questão. Bom, mas vai insistir nessa, né? Mas vamos ver. Ora, evidentemente que o PSL também não é feito de santos, de vestais.
Porém, ele poderia muito bem articular no sentido de neutralizar certas pessoas sem, contudo, causar um racha. Ele tinha capital político para isso. Ele não conseguiu porque ele é um despreparado do ponto de vista da negociação. E agora está fazendo concessões que até então, talvez um ano atrás, ele nem precisasse fazer. Justamente por conta das atitudes treslocadas de um presidente da República que não sabe... Não é por conta das atitudes treslocadas de um presidente da República que é inapto. Não é isso. São todas as movimentações que foram sendo feitas pelo Congresso, pelo STF, durante esse 1 ano e meio. Já foram, 3 tentativas de golpe que a gente teve que ir para a rua. Inclusive, a gente teve que ir para a rua no meio de uma pandemia de Covid, que a gente nem sabia exatamente o que era. É impressionante não lembrar dessas coisas, não levar em consideração essas coisas. É impressionante. Tem jogo de negociação e não sabe aproveitar a sua oportunidade no que diz respeito às circunstâncias. Aí o que nós estamos vendo hoje? Esses palhaços, esses vagabundos, esses merdinhas, e vão ser bem sinceros, sabe o que Time representa para os vlogueiros máveis do governo? Um bostinha. É um bostinha que, quando ele fala uma coisa fora do pinico, ele no dia seguinte pede desculpa, porque senão o pessoal pisa nele e caga em cima dele. E por quê? Porque agora eles estão defendendo o que até ontem combatiam. Não se assustem se Rodrigo Maia, se Alcolumbre, se toda essa putada do Centrão, de repente cair nas graças do governo e esse pessoal de uma hora para outra mudar o discurso e puxar o saco desse povo. Como agora estão puxando o saco do Roberto Jefferson. Não, o que é isso? Roberto Jefferson tem uma lábia. Claro, Roberto Jefferson, como oportunista e demagogo que é, ele vai falar tudo aquilo que o gado quer ouvir. Por quê? Porque ele tem interesse em cargo público, ele tem interesse em dinheiro. E vou mais além. O Roberto Jefferson é malandro, ele sabe, basicamente, que para se alinhar o governo ele tem que falar essas baboseiras. Mas... Olha, essas baboseiras que ele está falando, assim, eu não vou nem entrar no mérito se é real, assim, né, do sentimento real dele ou não. Não vou nem entrar nesse mérito. Agora, o que eu estou vendo, assim, o pior das hipóteses, né, vamos supor que seja um cálculo político do Roberto Jefferson, o que eu estou vendo é que ele enxergou uma espécie de base de apoio, mas não é exatamente uma base de apoio, na verdade é um movimento, um movimento conservador, que o Bolsonaro, por um acaso, ele não foi o criador do movimento conservador. O movimento conservador se criou sozinho, claro. O Olavo abriu porta, aquela história toda que a gente já conhece, ok. Mas assim, o Bolsonaro, ele foi um dos políticos que teve coragem e tinha um histórico que permitisse que ele fosse, entre aspas, o representante, não é exatamente o representante desse movimento, mas que fosse pelo menos o indicado ao maior cargo da República pelo movimento e não sei o quê. Mas o movimento ele foi criado organicamente e por si só. Se o Bolsonaro, por um acaso, sair da linha em algum momento, o movimento vai continuar e vai descartar o cara. Isso eu não tenho dúvida. Só que o Bolsonaro realmente está sendo bem fiel, não só ao que ele prometeu, né? E a gente vê que, pelo menos quem acompanha, especialmente pelas redes sociais, que a gente tem acesso a mais informações e análises não viciadas, como da imprensa tradicional, e a gente que acompanha bem de perto, a gente vê que o jogo é pesado demais. E qualquer mole também, golpe. Golpe. E é golpe mesmo, né? Tipo, arrumando as desculpas mais esdrúxulas para qualquer tipo de contestação. Direita brasileira é que nem puta carente. Fale o que ela quer ouvir e ela abre as pernas para você. Sabe aquela mulher que tá doida pra ter um carinho porque nem um macho olhou pra ela? Aquela mulher... Tá. Na verdade, eu ia complementar essa informação, mas o que acontece? Aí, beleza. Aí o Roberto Jefferson, ele percebeu esse movimento, entendeu? Na verdade, ele não percebeu a popularidade do Bolsonaro. Bolsonaro é popular pra caramba? É popular pra caramba. Tem uma base forte? Tem uma base forte, mas é isso que eu estava querendo dizer quando eu estava comentando aquelas coisas antes. Ele tem uma base forte, tem uma base, mas por quê? Porque ele está sendo fiel ao que o movimento desejava. Uma vez que ele sair da linha, assim como o Moro saiu da linha, o Moro era ídolo do movimento, ídolo, herói, com boca cheia. Saiu da linha ao entregar aqueles prints para o Jornal Nacional, traiu o movimento. Traiu feio.
e está sendo desmoralizado. As lives dele tem muito pouca audiência, mas muito pouca audiência, muito pouca audiência. E o Roberto Jefferson, na minha opinião, a inteligência dele foi perceber esse movimento. A forma mais fácil dele chegar próximo a esse movimento, o que é? É realmente encostar no Bolsonaro, mesmo porque o Bolsonaro estava precisando naquele momento, né, ou neste momento, e ele já conhece o Bolsonaro há bastante tempo, então eles têm uma afinidade, né, devem ter uma afinidade muito grande e uma confiança, inclusive, muito grande, né? Então ele viu esse movimento e ele quer participar desse movimento, ele quer realmente explorar esse movimento, isso é verdade, sem dúvida. E vou falar mais, ele já está começando essa movimentação. Se eu não me engano, 2 semanas atrás, aquele Oswaldo Eustáquio, né, que foi preso, né, politicamente, não sei o quê, o jornalismo, se filiou ao PTB. Né? E parece que teve outra pessoa aí recentemente que também se filiou, ou melhor, ele está começando a filiar uma porrada de gente ligada ao movimento conservador e ele vai ter uma bancada gigante. O PTB vai ter uma bancada gigante. Essa é a aposta que ele está fazendo e, na minha opinião, é uma aposta muito ousada e certa. E digo mais, ele provavelmente. E ele tem capilaridade, hein? O PTB tem capilaridade, coisa que o PSL não tinha. Né? Em vereadores e tal, não sei o que, isso é importante pra caramba. O PTB já tem estrutura para isso. Essa que é a questão. Em vez do Bolsonaro criar um partido do zero, que seria bom, é bom, e vai criar provavelmente, mas vai ser muito penoso criar, ele pode realmente se aliar ao PTB, que já tem uma estrutura boa, né? Uma estrutura que não é de se jogar fora, e aí sim fazer o segundo passo dessa desconstrução do que a gente viu sendo construído nos últimos 30 anos. É pelo menos assim que eu vejo. Eu estou doida pra dar, sabe? Mas ninguém me olha, ninguém me escuta, ninguém me nota. Né? Aí de repente vem um galanteador. Nossa, como você é bonita. Quem é? Nossa, ninguém notou que você é linda. Aí a mulher, me come. É assim que é a direita brasileira. Essa puta, putona. É a putona frustrada. Tá doida pra dar pra todo mundo. Não? E aí é o Fábio Clicktime, é Alan dos Santos, é Bernardo Kister, fazendo papelão de defender Roberto Jefferson. E eu pergunto, por quê? Porque o governo de Jair Bolsonaro precisa ressuscitar essa múmia. E vejam a múmia, parafraseando e fazendo eco àqueles que querem a ditadurinha do nosso Bonaparte de hospício, o senhor Bolsonaro. Na Jovem Panos, não porque na Jovem Pan, é Jovem Panos, na Jovem Pan, o senhor Roberto Jefferson estava falando do poder moderador da República, que é o Exército Brasileiro. E que está na Constituição. Claro que isso não é verdade. Nós podemos até falar do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico, que de fato o Exército foi uma espécie de entidade que interveio e de forma muitas vezes arbitrária nos poderes da República, quando em casos de situações de comoção social e até mesmo em golpes de Estado. Então a gente poderia até fazer um empréstimo ao que havia, por exemplo, na monarquia antiga, que havia o chamado poder moderador. Mas quando o Roberto Jefferson afirma claramente que o Exército Brasileiro é o poder moderador segundo o artigo 142 da Constituição Federal, e veja que o artigo 142 da Constituição Federal nunca fala de intervenção militar, fala apenas das funções do Exército, das Forças Armadas, ou seja, a função de defesa do território nacional e a função interna, ou seja, a função da defesa da ordem interna. Só que a defesa da ordem interna está subordinada aos poderes da República, ou seja, o Exército não tem poder sobre o Legislativo, não tem poder sobre o Judiciário, não tem poder sobre o Executivo. E, observe, se o poder moderador, segundo Roberto Jefferson, tem possibilidade de intervir sobre o Judiciário ou sobre o Legislativo através da figura do Exército, nada impede também que o Exército Brasileiro dê um golpe de Estado no próprio Jair Bolsonaro, porque o poder moderador, por definição, está acima de todos os poderes, inclusive o poder executivo. Então veja a lógica capciosa de Roberto Jefferson, que é emprestada dos chamados intervencionistas e que apoiam o presidente Bolsonaro e que sonham numa espécie de napoleonismo de hospício, em que Bolsonaro será uma espécie de ditador. Se como presidente da República ele prova ser um histérico, um maluco, imaginem como ditador, como um tirano que ele almeja ser. Então, claro, o Roberto Jefferson viu que a puta gosta de elogio, fez elogio pra puta e as putas abriram todas as pernas, né? A puta abriu a perna, a puta direita abriu a perna. E esperem coisa pior, porque vejam, a Operação Lava Jato está cada vez mais mambembe, está sendo desestabilizada propositadamente e, portanto, realmente todos aqueles elementos que surgiram a partir da Operação Lava Jato e que por alcunha tem a importância do ex-juiz, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, como também o procurador Dalto Dallagnol e a Polícia Federal, todos esses esforços serão jogados na lata do lixo, já estão sendo jogados. E mais além, olha só a inversão de valores desse fato. Estão sendo jogados
pelos atores que a gente conhece: Congresso e STF. Só falta ele querer imputar essa ação também no presidente. Tudo é o presidente. Hábil, bosta time, tempo de bosta. Ou então Bernardo Kister, o escroque dos bispos e do Papa, né? Ele gosta de chantagear todo mundo dentro da Igreja Católica. Ou então Alan dos Santos, mais conhecido como uma espécie de borderline, atração fatal, qualquer coisa assim, histeriza, né? Quer dizer, Roberto Jefferson, o corrupto moro lá que recebia propina do pessoal do PT, é elevado a herói. Enquanto isso, Sérgio Moro... Mentira, ele não está sendo levado a herói. Não tá sendo, a gente está olhando para ele como uma peça estratégica, por todos esses motivos que eu já expliquei. E aí, porque eu não leio, né, Globo, Estadão, Folha e tal, não sei o quê, então, pelo que ele está falando aqui agora, a narrativa da imprensa tradicional vai ser essa. Os bolsonaristas estão levando o Roberto Jefferson, ex-presidiário, comandante de mensalão, a herói, e Moro Dallagnol a vilões, sei lá. Que fez um grande trabalho em favor do país, agora é abortista, é globalista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porra, mas eles são. Mas eles são abortistas, devem ser globalistas. Inclusive, a mulher do Moro recentemente fez uma declaração pública falando que ela não era de direita e ela era feminista, alguma coisa assim, não sei exatamente. Então, quer dizer, você acha que você acha que ela é de direita, conservadora? Óbvio que não, ela é no mínimo centro-esquerda. Tal é o grau de hipocrisia dessa gente. E aí a puta do Fábio Clitime, que vamos ser sinceros, porque eu conheço pessoalmente o Fábio Clitime. Eu conversei com ele uma tarde em São Paulo. E o que me surpreende é o alto grau de prostituição das suas opiniões. Cara, é impressionante. Esses radicais de centro, realmente agora eu tô concordando com o Constantino. Eles são do mesmo nível de pensamento hegemônico que o PT. Ou melhor, qualquer um que não concorde com a visão dele, do Conde, no caso aqui, é uma prostituta de pensamento ou alguma coisa assim. É espantoso. Porque eu conheci uma outra pessoa que não é essa pessoa aí que eu estou vendo nos vídeos. Ao menos havia uma... Você também era uma outra pessoa que eu não estou vendo, não estou reconhecendo agora, como eu estou vendo agora nos vídeos. Você também é uma outra pessoa completamente diferente. Aparente integridade moral no que ele falava. Ainda que ele pudesse ter algumas limitações. Mas eu pelo menos o respeitava enquanto pessoa, porque me parecia ser uma pessoa de boas intenções. Mas agora parece que o poder revela os crápulas. Na verdade, em 2019, se o poder revela a canalice, a pandemia, podemos dizer assim, revela o pior de todos nós. Ou seja, quer dizer, numa situação tão grave como a pandemia, esse pessoal está pensando somente em se manter no poder. E só isso. Pô, tá pensando em se manter no poder que tá sendo quase golpeado. Tá sendo quase tirado por golpe, inclusive se aproveitando da pandemia. Olha toda a corrupção que tá rolando nos estados e prefeituras. Isso que o Fábio Clitime falou. Olha, pra gente realmente se manter no poder, a gente tem que realmente chupar muita pica de político. A gente tem que realmente ficar de quarto pra todo mundo nos enrabar, né? Porque nós, as putas, né, precisamos realmente se manter no poder. É isso que esse cara falou. Os sujeitos... Olha, aí vem aquele argumento que todo mundo está detestando, que é o seguinte: cuidado com a esquerda volta. O Globo acabou de pedir perdão, a hora de perdoar o PT, foi a manchete que eu vi no Globo. Cara, é inacreditável isso. É inacreditável essa galera isentona não ver o perigo da esquerda voltar. E olha o que está acontecendo na Argentina. E detalhe, quando eles voltam para ficar. E aí acabou. Olha o que está acontecendo na Argentina. Eu vi outra manchete também, que era o seguinte, que a Argentina está imprimindo dinheiro pra caramba, né? Beleza, normal, a gente já esperava isso, etc e tal, ok. Só que parece que tá faltando papel, moeda, para imprimir tanto dinheiro. Declarando na sua cara que eles são bandidos e você não tá querendo ouvir. Ele não tá querendo ver. Eu acho muito interessante porque eu recentemente perdi mais de 3 mil inscritos. Falou do fetiche do bezerrinho de ouro do Bolsonaro, pronto. As vadias ficam com as calcinhas molhadas, de raiva.
ficam eriçadas, a buceta fica... Não é por falar isso que a gente está contestando. A gente está contestando porque você só fala disso e não fala dos outros que estão acontecendo coisas realmente graves, né? Como o Serra essa semana passada, como o Alckmin essa semana, até agora não tocou no assunto. O MBL, eu já falei aqui, não está tocando no assunto. É inacreditável, inclusive. É inacreditável. Sabe, desculpa a expressão chula, muitas vezes muitas pessoas até se aborrecem, mas não tem outras formas de linguagem para você falar dessas pessoas. Olha, nós tivemos Lula no poder, nós tivemos Fernando Collor no poder, nós tivemos Dilma no poder. Eu acho que o povo brasileiro, ou pelo menos algumas pessoas que gostam de política, que gostam de interagir nessas situações, não tem o direito mais de ser ingênuo. Nós tivemos Fernando Henrique também, que vejamos, dentre esses políticos todos, inclusive Bolsonaro, ainda ele era o mais, digamos assim, o mais remodelado, digamos assim, né? Porque pelo menos ele era um homem que tinha educação. Claro que ele era um pilantra, mas ele era muito mais sofisticado dentre todos. Ou seja, o pessoal do PSDB. Mas nós temos que ver que dentro dos graus de gravidade todos eram canalhas. E aí você quer acreditar na santidade do político Bolsonaro. Depois de todas as merdas que ele fez em 1 ano e 7 meses. Quer dizer, nós estamos chegando de julho já para agosto. Você ainda acredita em político. Então você gosta de ser meretriz mesmo. Você gosta de ser vadia de malandro. E com relação ao Fábio Clicktime, o Fábio Clicktime nunca foi uma pessoa muito inteligente, diga-se passagem. Ele nunca foi nem inteligente, diga-se passagem. Eu estou sendo até redundante porque eu estou sendo ainda caridoso com ele. Ele serve mesmo como esse saco de pancadas. Toda vez que ele solta uma merdinha que foge do padrão bovino ali, quer dizer, quando ele consegue ser um pouquinho mais inteligente e perceber que as coisas não são bem assim, aí o pessoal chega, cala a boca, gado, volta pro curral. Aí ele... É assim que a direita funciona. Isso porque eu não falei do Rodolfo Loreto. O Rodolfo Loreto é o outro gado. Quando ele foge um pouquinho do curral, quando ele foge um pouquinho... Cara, todos esses gados aí que ele tá denunciando, eu tô com vontade de seguir no Twitter. O passo, quando ele começa, sei lá, ao invés de comer capim, sei lá, comer esse miojo, sei lá, aí o pessoal volta pro curral, aí o Rodolfo Loreto, olha só, tô usando até um termo usado pelos inimigos dele, o gordo Loreto, é assim que o pessoal acha. Então, Fábio Clicktime, com o devido acatamento, vá pra puta que te pariu, porque tu és uma besta quadrada e todo mundo percebe isso, inclusive